bem-vindos ao nosso Falando Nisso especial no dia de hoje, nesse canal YouTube, sobre Halloween, dedicado ao Dia das Bruxas. Com a pergunta de Ana S88. Dunker, faz sentido falar algo a respeito do prazer em sentir medo com filmes de terror e horror e etc? Pensando nisso por conta de tantos filmes e séries apocalípticos de zumbis, espíritos que dão susto e tal, parece-me ter uma produção cada vez maior desse gênero. Abraço. Legal, Ana. Wellington Gonçalves Campos 7794. E no caso, por exemplo, de filmes de terror extremo, com cenas de violência extrema que causam repulsa, asco no interlocutor, e mesmo assim continua acessando e assistindo tais filmes. É só voyeurismo? Né? Ótimo, Wellington. É aquela cena, né, que a pessoa cobre assim os olhos, mas ela quer ver e ao mesmo tempo repulsa, horror e medo diante daquilo. Né? Esse é um conjunto de questões muito interessantes do ponto de vista clínico e que se conectam, né, com esse gênero, né, do terror, do horror, bom, é um gênero muito antigo. A gente pode destacar, né, nele a figura do Edgar Allan Poe, né, com os seus contos extraordinários, né, com os crimes da Rua Morgue, com o Gato Negro, o Poço e o Pêndulo, e esse, né, trabalho que também é tão inspirador para a psicanálise a partir do Lacan, que é a Carta Roubada, né, que não é exatamente um conto de horror, mas que coloca em estreita associação, né, o romance, né, o romântico de terror, primeira geração, segunda geração do romantismo, né, e o romance policial. Parece que as duas formas literárias, elas têm uma estreita ligação com o nascimento da psicanálise. Entrando um pouco mais na conceitografia, para poder assim explicitar isso do ponto de vista dos conceitos psicanalíticos e tentar uma conexão com o cinema e com essa paradoxal, né, experiência que todo mundo conhece, de você estar ao mesmo tempo atraído por uma força misteriosa a continuar vendo o filme, ver de novo, e daí se encontrar com afetos discordantes, afetos, vamos dizer assim, desagradáveis, e que vão às vezes marcar e produzir pesadelos. Isso vai acontecer muito frequentemente na criança, né? Que ela fica fissurada por aquele desenho, por aquele filme, e depois ela sonha com o lobo mau, ela sonha com o vampiro, ela sonha com o homem mau, ela elabora, ou seja, seus medos, suas angústias, né, a partir desse material narrativo que a cultura dispõe. Mas então a gente podia fazer um escalonamento entre 5 ou 6 formas de terror, horror, ligadas aos afetos que a psicanálise vai discernir nesse universo. O primeiro e mais simples é o medo. Né? Medo em alemão se diz Furcht. Né? E quando você conjuga essa palavra, né, ela convoca a preposição de. Né? Quem tem medo de alguma coisa. Então eu tenho medo de gatos, eu tenho medo de cachorros, eu tenho medo de cavalos, caso do pequeno Hans. Ou então eu tenho medo de água, eu tenho medo de lugares fechados, eu tenho medo de espaços abertos, né? Que são as duas formas da fobia, né? Que é um sintoma, ligado à angústia, né, de objeto, e à angústia situacional, ou seja, onde o objeto ele está lá, mas ele tem uma aparência assim, meio indefinida e indeterminada. Então aí a gente já tem dois tipos de exemplos, né? A Bruxa de Blair, onde você tem ali um grupo de jovens que está na mata fazendo uma exploração e de repente aparece algo, tem um problema, a bruxa pode estar ali, mas a gente não vê a bruxa. Né? Assim como Alien, o Oitavo Passageiro. Você não vê nos primeiros filmes, né? Você não vê como é que ele é. E o fato de você não ver como ele é muito mais eliciador, vamos dizer assim, do medo, do que se você mostrasse. Por quê? Porque ele se conecta com os seus objetos, com os seus medos inconscientes.
né? Ou seja, como não tem forma, como não tem imagem, você cria a imagem para aquilo, né? E é dessa imagem que você tem medo. A gente pode colocar do outro lado, né, nas fobias não situacionais, aqueles filmes de terror que tem que ver com um objeto muito bem definido, Os Pássaros, de Hitchcock, né? Ou aqueles filmes onde você tem um ataque das abelhas, o ataque dos jacarés, o ataque dos cachorros, né? Em que o objeto que a gente pode então sempre situar de alguma maneira na nossa história como aquele objeto que causou primariamente o medo, e ele vai reaparecer ali de forma totêmica, né? Ou seja, em geral, combinado, deformado na figura de um animal. Mas de um animal a gente vai derivar também para espíritos, para mortos-vivos, para zumbis, né? Que dão forma, né, para o nosso medo. Então esse é um primeiro tipo, né, um tipo mais clássico, né, de filmes de terror. O segundo, e que já assim a gente vê elementos disso, né, nesse primeiro, são os filmes que geram angústia, né? Medo é uma coisa, Furcht, angústia é outra, Angst, né? E Angst em alemão é uma palavra que se conjuga, né, com uma preposição que é vor. Ich habe Angst vor dem Pferd, né? Ou seja, eu tenho medo, angústia, eu tenho angústia diante de. Ou seja, são aqueles filmes que colocam a gente ou diante de um medo real que evolui para angústia, porque desaparece o objeto, né? Porque a gente perde a forma do objeto, ou o medo, ou angústia, que o Freud associa com angústia sinal. Ele diz que a angústia sinal é muito importante, né? Ela é muito importante porque ela põe você em alerta, ela aumenta as pupilas, ela coloca você em estado de prontidão, ela indica que o perigo está próximo. Ou seja, eu tenho que decidir se eu me aproximo ou se eu recuo, se eu enfrento ou se eu saio correndo. E é essa a reação que está sendo tematizada aqui nas nossas perguntas, né? Por que será que eu vivo esse movimento contraditório dentro de mim quando eu vejo filmes que evocam a angústia sinal? Por exemplo, Tubarão, né? Tá uma praia linda, está a família de férias, e daí acontece o quê? A imagem do tubarão? Não. Uma música. Ou seja, essa música é um exemplo do sinal de que tem alguma coisa que está por vir, diante de, mas além da minha mão, né? Além do meu alcance visual. Ele está nas imediações, mas ele está vindo em direção a você, né? Angústia sinal. É isso que faz a ligação da angústia com o desejo. Por quê? Porque o desejo é sempre percebido como algo perigoso, né? O desejo não é um docinho de coco, o desejo não é a harmonia amorosa, o desejo ele vem sempre com uma espécie de atrito interno, com uma espécie de contrariedade interna, né? É assim que a gente se relaciona com a sexualidade, basta lembrar, né? É o perigo que as sensações corporais informuladas, inumeráveis, não bem discerníveis, elas criam na gente. Puxa, eu senti uma coisa diante daquela menina que eu não sei dizer o que era, assim, borboletas no estômago, suor, frio, que é isso? Angústia. Só que angústia que é sinal do desejo, né? Ou seja, que é diferente da angústia que é sinal para um perigo real. Daí você entende a ideia de perigo real e perigo na fantasia. E a terceira forma de angústia, de Angst, que é a angústia neurótica. O que o neurótico faz? Ela pega esse sinal, né, e ele, em vez de associá-lo com o real, ele associa com a fantasia e começa a se enovelar, começa a enrolar, vamos dizer assim, né? Se desenvolver, Entwicklung, né? A partir desse sinal que é, no fundo, uma maneira da gente se aproximar e a gente repudiar o desejo. Só que a neurose, na sua astúcia, ela pega e prende o sujeito nessa antessala, nessa anticâmera, né? Então, esse momento que o Lacan deixa muito preciso, né, em que você vai a um teatro
e de repente aperta um sinal da campainha e vai começar a peça ali no palco. Você sente angústia. Você diz, mas eu já tive tantas vezes no teatro. O professor que vai dar uma aula depois de tantos anos, ele sente aquele sinal de angústia quando ele sai do mundo, quando ele sai da sua vida privada, quando ele sai dos negócios humanos, e ele vai para um lugar específico. Quantas pessoas não têm fobia de falar em público, de se apresentar, de falar num seminário, porque isso está jogando com essa angústia sinal que muitos filmes, né, vão então trabalhar. É o sinal da caveira, é o sinal da cruz, é o sinal do cemitério, né, em que você vai criando assim uma série de iconografias, né, que remetem a essa zona de perigo e que, por exemplo, né, nos fazem sentir esse perigo. Uma derivação do Angst, né, é o Angstwartung, né, que a tradução seria ansiedade em português, né? Ou seja, angústia não é só a ansiedade. A gente tem o medo, a angústia, a ansiedade. O que é a ansiedade? É um anseio. Olha lá como está presente uma face ligada ao desejo. Mas o anseio, que em vez de ser vivido como contato com uma fantasia interna, ele, via de regra, é projetado para fora. Né? Ele é projetado na realidade. Então, como é que as pessoas que a gente diz, sofrem com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, sofrem com uma pessoa muito ansiosa, né? Como é que geralmente essa pessoa se comporta? Muita orientação para o que vai acontecer, o próximo passo. O próximo, eu tenho medo de que? Olha, aconteceu uma coisa ótima. Então, mas eu tenho medo de que a sequência disso me leve para tal lugar. Que a continuidade disso me crie tal programa. Isso aponta, né, em geral, para uma resposta que elicia, que favorece a atenção no sujeito. Por isso, no final do dia, o ansioso vai estar exausto e pode fazer uma depressão em função disso. Porque ele está, assim, captando. É como se fosse alguém que tivesse uma relação de antagonismo e de perigo com o ambiente, com o outro. Seja lá em que situação que ele está, ele já está o quê? Ansioso, e daí você está em volta e você diz assim, mas parece que você vai de uma ansiedade para outra, né? Tua preocupação é que o ônibus ia atrasar, daí a tua preocupação é que você não ia chegar a tempo, daí a tua preocupação é que não vão gostar, depois você vai de uma preocupação, né? Ou seja, eu me ocupo antes, né? Eu antecipo. O ansioso, ele é, no fundo, um acelerado, né? Alguém que está pegando aquela função, ter medo é importante, ter angústia também, mas daí eu acelero e projeto isso, né? Exteriorizo isso, e daí passo a viver minhas fantasias como se elas estivessem assim entranhadas na realidade. Isso vai acontecer, né, como parte decisiva dos filmes, onde você tem, os filmes de terror, onde você tem basicamente aquele processo de criação de uma tensão. Né? É a noite escura, tem um lago, o lago é cheio de névoa, a gente não consegue ver, vai acontecer algo, a música aponta para isso. São todos artifícios para levantar o quê? A ansiedade. A ansiedade ou angústia expectante, né? Que vai, em algum momento, se revelar. Né? Então aparece Jason, aparece Saw, aparece o Hannibal Lecter, aparece aquela figura, né, que vai então passar da ansiedade para a angústia e da angústia para o medo. Né? Essa é a fórmula mais simples. Né? Mas aí tem variações, tem jeitos de você piorar a situação, né? Que é quando a gente sai do medo, vai para a angústia, chega na ansiedade e vai para o Schreck. Né? Schreck é uma palavra em alemão que quer dizer terror. Né? Então, o Schreck é um exemplo, né? Muito interessante de como se provoca o terror. Né? O terror, o Schreck, a gente não diz eu tenho Schreck de. Né? Eu não tenho terror de. Né? A gente usa essa palavra nunca como sujeito, né? Mas sempre como uma espécie de efeito. Né? Um efeito de necessariamente surpresa. Né? A coisa errada aparecendo no lugar errado. Então eu sou impactado pelo terror.
No caso da angústia, vejam quantos movimentos a gente tem de ir para fora. No caso do terror, né, é algo que vem surpreendentemente, antes da hora. Então estava caminhando numa praia, numa montanha, estava numa situação, em geral, assim, muito, né, pacífica, e de repente aquilo é atravessado pela chegada de uma multidão zumbi. Né? De repente aquilo é interrompido abruptamente pelo terror, pelo Shrek. Né? O Shrek, como é que ele funciona? Sem aviso. Né? Olha só a diferença para o sinal de angústia. Não tem o sinal de angústia. Por isso o Shrek é associado com o trauma. Né? Por isso o Shrek é associado com algo que está além da tua capacidade de tramitação psíquica. Por quê? 2 motivos. Primeiro, porque você é criança. Você está numa situação onde você precisa fazer muitas outras coisas, está em luto. Ou então, quando você não está esperando. Né? Quando você rompe a tua cadeia de antecipações, da Angsterwartung, né? Da ansiedade. E esse truque, portanto, ele tem que ver com uma lógica que a gente chama, né? A lógica da aparição. Então vamos pensar em todos os filmes de fantasmas, né? Em que a gente é surpreendido pela aparição de quê? Em geral, fantasmas vão remeter a dívidas com outros mundos, dívidas com outras vidas, dívidas com elementos, né, do passado mal resolvido. Olha como isso combina, né, com a psicanálise. Né? O passado pode ser a sua infância, né? O passado pode ser a história da tua família, pode ser a história da tua comunidade. Né? Ou seja, ali estão coisas que estão enterradas e daí reaparecem. Então isso a gente vai ver em O Iluminado, isso a gente vai ver em geral nos trabalhos do Stephen King. Né? Que, vocês sabem, né? Ele se inspirou muito na paisagem, né, na iconografia da região ali do Maine, no norte dos Estados Unidos, né, que é uma região muito bonita. Né, ela inspirou os quadros do Edward Hooper. Tá? Se você for olhar os quadros do Hooper, você vai ver ali que tem muita solidão, você tem é um tipo específico de angústia, que é justamente aquele estado em que, assim, parece que as pessoas estão entre a preocupação e o fato de que elas não estão vendo algo. Né? Então aí aparece o fantasma, né? Porque essa irrupção é esse corte surpreendente, né? Em que a gente vai ter tipicamente o quê? Um cemitério indígena. Olha só como ele pega isso, né? Da cultura americana, quer dizer, uma cultura da modernidade, do progresso, etc., erigida sobre o quê? Sobre algo que a gente recalcou, pôs embaixo da terra. Né? São cemitérios indígenas. Você faz uma casa ali, cemitério de Amityville, e de repente os mortos, né? Mal sepultados, né? Ou seja, o terror ela pode se aproximar da experiência do luto interrompido, do luto mal feito. Por quê? Por motivos traumáticos. Né? Então, é como se fosse uma qualificação da angústia, é uma incidência diferencial da angústia. Mas aí a gente pode evoluir, né? Quer dizer, do medo para a angústia, da angústia para angústia expectante ou ansiedade, para o terror, e daí a gente pode ter a Scheu. Né? A Scheu é a mistura, né, do terror com o nojo, com aquilo que é repulsivo, com a tríade fundamental dos afetos sociais no Freud, que é nojo, vergonha e culpa. Então, são os filmes de terror onde, por exemplo, a gente tem braços decepados, a gente tem corpos e sangue, né, rolando pelas escadas, onde a gente tem a figura, né, do terror pro Scheu, do vampiro, né, porque ele aparece do nada na sua porta, você deixa ele entrar, é um sedutor, e de repente ele vira um morcego. O morcego é um objeto repulsivo, é um animal assim que a gente mora nas cavernas, né? E aí a gente pode ter o Nosferatu, né? Como um bom exemplo, né? Os filmes expressionistas, o Gabinete do Dr. Caligari,
que mostram, né, essa ideia de algo que são corpos que despertam em nós um sentimento do inumano, né? São corpos máquina, como, por exemplo, o Exterminador do Futuro, né? São corpos animalizados, né? Híbridos entre o ser humano e o animal, né? E geralmente um animal repulsivo. Você vai ter o lobisomem, né? A mula sem cabeça, toda a série de Edward e Bella, deixa ele me picar, ele virou um vampiro. Vejam como a gente vai ter aí mais explicitamente a presença da sexualidade. Né? Então a sexualidade, nesse gradiente, ela vai se aproximando. E daí vocês têm esse gênero, né, que é o terror pornográfico. Né? O terror envolvendo assim aquela linda menina que é inocente, mas que passa a ser viciada por um palhaço, né? Veja só, um objeto da infância, querido, pacífico, que a gente usa para acalmar as crianças, que de repente você muda ele para o Chucky. Este ser dos sonhos, né? Freddy Krueger, que come os seus sonhos, que devora os seus sonhos, que te mata no sonho, é perfeito para representar a Choi, né? Porque ele entra na sua intimidade. Não é só o terror que te devasta, né? Que te leva para a terra, né? Que te afunda. Ele joga com assim uma certa penetração nessa associação tão íntima entre sexualidade e nojo, culpa e vergonha, ou seja, sujeira, né? Então são aqueles filmes de terror tipo B, que você tem assim massacres que frequentemente fazem a Choi se transformar, né, ou evoluir para aquilo que é o oposto da pressão superegóica, que é o humor. Combinações, né? O Tarantino sabe fazer isso muito bem, do suspense de um determinado gênero, de repente aparece, né, o Drink no Inferno, vampiros, mas não tinha a ver com o que eu estava esperando, justamente porque não tinha a ver com o que você estava esperando, que causa esse efeito, né, magistral. O Janela Indiscreta, do Hitchcock, né, em que você tem alguém que está olhando, né, para fora e vendo um crime, isso não tem nada, isso sou eu vendo, né, a barbárie do mundo, isso sou eu vendo a sexualidade, né, voyeurismo, como a pergunta aqui colocou, de repente vem o inimigo, ele aparece dentro, né, e como é que o James Stewart se defende? Ele aperta, né, o flash e daí ele cega o assassino que está chegando, né? Olha só, excesso de olhar, tanto olhar que daí você cega, né? Bloqueia o olhar do outro. Estratégia semelhante ao Stephen King de O Iluminado, né? Veja só, ele criou uma nova fórmula que é mais baseada, né, no horror do que no terror, né? A Choi a gente pode traduzir por horror. Horripilante. O que é horripilante? Aquilo que levanta os pelos. Né? E quando é que a gente se sente os pelos se arrepiarem? Quando tem esse impacto do medo, angústia, terror, mas de repente, ao mesmo tempo, eu vejo surgir em mim, me arrepia porque me dá tesão. Né? Me arrepia os pelos porque me põe, vamos dizer assim, em contato com algo que é vergonhoso, nojento, mas ao mesmo tempo extremamente atraente. Quer dizer, então você passa da estética da escuridão, das sombras, né, do Dungeons Dragons, de você estar ali amarrado, né, como a gente usa para fantasias BDSM, né, que mostram o quê? De como a gente pode gozar com a impotência, né? Como a gente pode gozar com essa acumulação, de ser passivamente invadido pela Choi, pelo horror, né? De ser assim, submetido ao terror. E muitos eventos traumáticos, séries traumáticas, trazem isso que o Freud achou um efeito assim, muito importante de estudar na clínica. Por que diante de experiências traumáticas as pessoas, não é que elas saem correndo,
elas repetem, elas voltam ao quê? O terror policial. Elas voltam ao lugar do crime. Né? O que faz com que a gente volte no cinema ao lugar do crime e que você na poltrona do cinema diga, não vai lá, não vai lá, não, na montanha onde está o demônio, no lago, não volta lá e a gente vê aquela pessoa, né, assim, sem saber, marchando para o horror. Aquela pessoa que não está vendo, que está marchando para o horror, somos nós. E essa distância fílmica permite que você goze com a sua própria ignorância, com a sua própria inocência, com a sua própria fantasia de que você não estava uma folha em branco em relação à sexualidade. E aí a gente chega no último grau, né? Então, medo, angústia expectante ou ansiedade, terror, horror e a Grauen, né? A Grauen é aquilo que a gente poderia chamar de horror atmosférico, né? Ou de angústia atmosférica. São aqueles filmes, né, com uma estética em que às vezes não acontece nada de ruim, mas você sai angustiado. Né? O Lars von Trier em Melancolia, por exemplo, não é um filme de terror, horror, mas é. Por que que é? Né? Você tem todo um trabalho, né, com a cor, com a indeterminação, com tá vindo alguma coisa, será que existe? Ela vai aparecer? Esse horror é de fora, né? É um problema assim que vem de outro mundo. Não, mas esse problema está ali na família, né? Na família que assedia, que violenta, que suprime, né? Ou seja, como a atmosfera, ela consegue, vamos dizer assim, compor todos os outros modos de horror, de terror, de angústia, de pânico. E é por isso que o Freud, acho, escolheu esse conto de terror, né, seminal, que é o Homem de Areia. Né? O Homem de Areia, depois a gente vai ter, assim, por exemplo, na estética da angústia atmosférica, a gente vai ter o Kafka, né? A gente vai ter aquele com quem o Hoffman está discutindo, né, que é o Nathaniel Hawthorne, né, um autor americano, né, da Letra Escarlate, né, e que vão disputar como é que se produz esse efeito que o Freud chamou de unheimlich. Ou seja, a angústia, a Grauen, né, que aparece quando você tem aí uma combinação curiosa e um cruzamento não harmonioso entre quatro pares em oposição. Né? Ou seja, a angústia atmosférica é aquela mais difícil da gente compor, porque ela é uma composição das outras, né, no fundo. Mas uma composição que cria algo novo. Primeiro, você tem um par que é a casa e a rua. Né? O que está dentro de casa é seguro, tranquilo, e o que está lá na rua é assim, perigoso, porque a gente não conhece. Os estranhos a gente não conhece. Então você inverte esse par quando fala aí nos romances de horror, onde tudo se passa dentro de uma casa. E por outro lado, às vezes a rua não é perigosa. Ou seja, há uma infamiliaridade, uma negação dessa oposição. Segundo passo, você tem uma inversão da relação entre o próximo e o distante. Então são aqueles filmes de horror em que, assim, aquela pessoa confia, se enamora, se entrega, está intimamente ligada naquela que é o monstro. Né? E aí o protótipo é Eros e Psique, né? O mito grego tão antigo em que a Psique é oferecida para ser devorada por um monstro, né? E quando ela acorda, ela está num castelo lindo com alguém que ela não pode ver a face e que pede para ela, se você não me olhar, você vai ser assim a princesa desse castelo. As irmãs fofocam e ela vai lá e acorda e vê a face de um deus, né? Vê a face de Eros. Ou seja, nesse momento, olha lá, a ver a face de Eros, a súbita aparição da face de Eros, a gente tem esse cruzamento entre o próximo e o distante, entre o íntimo e aquilo que aflora dentro de íntimo como problemático. O terceiro par se dá entre aquilo que é oculto, segredo e aquilo que é revelado.
Então vejam quantos filmes de Unheimlich, né, de Grauen, não se passam em torno de algo que era um segredo escondido, né? O segredo da múmia, né? O segredo daquela casa, o segredo daquele cemitério, o segredo que se passa dentro de uma família, né? O segredo, aquilo que não pode ser dito, aquilo que é mudo, né? Que de repente aparece como revelado, né? É a lógica da aparição-desaparição. Né? É o que a gente vai ver naquele O Chamado. Então você tem um telefone que toca. Se você atender o telefone, vem a mensagem que você vai morrer. Mas de onde vem isso? Né? A gente não sabe. Como é o terror? Nesse caso, o Grauen. Ele é assim atmosférico. Né? Samara, Samara, é uma voz que não tem ponto de chegada. Né? Uma voz que vem do além. Né? Ela está no fundo de um poço. Né? Essas vozes do além, elas vão aparecer em todos os filmes de terror ligados à possessão. Possessão como O Bebê de Rosemary, olha só que interessante, né? As fantasias que kleinianamente a gente tem de que tem na barriga da mãe e que de repente aparece. De repente aparece porque é um segredo. Como é que foi parar lá dentro? A sexualidade. Portas fechadas, meus pais fazem alguma coisa. E eu ouço gritos, olha lá, a falta do objeto, mas eu tenho aquela ansiedade expectante, eu tenho curiosidade, eu quero saber o que acontece ali no quarto dos meus pais. Então eu vou andando como o herói O Homem de Areia para tentar descobrir os mistérios alquímicos que o pai está trabalhando com o amigo advogado dele, o Coppola. Daí ele cresce e vai estudar na Itália e encontra alguém que se apaixona por uma boneca, Olímpia. Olha lá, né? O objeto, o falso objeto, né? O objeto inanimado, a coisa. E a coisa vai precisar de olhos, quem vai dar os olhos é o Coppelius. Será que eu estou repetindo vidas passadas? Né? Estou repetindo o segredo? Eu estou repetindo aquilo que já aconteceu na infância? Ou isso aqui é outra coisa? Né? Então, o terror joga com essa simultaneidade de temporalidades e de espacialidades, né? Para criar, né, esses espaços heterotópicos, né? Espaços, ilhas, prisões, lugares como um deserto, né? Onde a gente perde as referências objetais e a gente não sabe de onde veio o perigo, a gente não sabe mais onde é que nós estamos e então quem nós somos. Então, no fundo, esse Unheimlich é o tipo de terror mais interessante, porque ele ataca, né, não o medo que você tem de objetos, não a angústia assim indeterminada, né, real ou fantasiada, não só o terror do choque que o outro põe para você, ou do horror que é a sua resposta a isso. Né? Ele ataca a sua identidade. Né? Ele faz você assim se despossuir, né, da tua própria identidade, e aí a gente chega no quarto par, né? Não o que precisa ser escondido e aparece, o imaginário do ocultismo, do segredo, mas a diferença entre vivos e mortos, animados e inanimados. Então, ele toca nisso que era um grande enigma para a psicanálise, que é porque a gente tem medo do escuro, né? A gente simplesmente não está vendo. Porque quando você não está vendo o objeto, você não sabe se é perigoso ou não, então é uma angústia. É verdade, mas se a gente for progredindo nessa cadeia, a gente vai chegar numa conclusão que é assim, eu tenho medo do escuro porque o escuro me indica que eu não sou proprietário, dono nem de mim mesmo, né? De que eu posso estar, né? Eu posso morar, eu posso ter uma parte de mim exilada que aparece em todas essas figuras que a gente comentou. Né? No vampiro, no Frankenstein, no fantasma, no zumbi, no morto-vivo, no Freddy Krueger, no Jason Sexta-feira 13, ou seja, todas elas figuras do que o Lacan chamou de objeto A. O objeto A é essa parte, né, que te desidentifica, né, que desmancha a sua identidade e que, ao mesmo tempo, o neurótico, pelo menos, ele tenta dizer assim, esse é o meu segredo,
mais íntimo, mais familiar, mais interno, mais essencial, que eu preciso me assegurar para sobreviver e existir. Então, o medo de morrer, o medo de desaparecer, que é, num certo sentido, um medo real, né? A gente vai passar por isso, que gera angústia, que gera expectância, né? Puxa, quando vai acontecer, né? O terror, por exemplo, usando doenças, né? Doenças contagiosas, doenças que pegam, tem que ver com isso, né? E isso vai progredindo até essa questão fundamental, né? Que é como a gente pode desexistir, né? Deixar de ser, né? E os aparentes anódinos filmes de horror, de terror, elas são assim, né? Eles jogam com isso dentro da gente. Para mais capturas eróticas e horroróticas e terróticas, clica na Canoa de Aqueronta.